Em dezembro de 2019, uma doença misteriosa começou a se espalhar na cidade de Wuhan, na China. Em poucas semanas, o mundo inteiro seria paralisado por uma pandemia que mataria milhões de pessoas e mudaria completamente a forma como vivemos. Mas de onde veio exatamente esse vírus? Como ele surgiu? Foi um acidente de laboratório ou transmissão natural de animais? Essas perguntas geraram um dos maiores debates científicos e políticos da história recente. Se você quer entender as teorias sobre a origem da Covid-19 e os fatos que conhecemos até agora, fica até o final deste vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. A história da Covid-19 começa oficialmente em 31 de dezembro de 2019, quando as autoridades chinesas notificaram a Organização Mundial da Saúde sobre casos de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei. Os primeiros pacientes tinham em comum o fato de trabalharem ou frequentarem um mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, um grande mercado onde eram vendidos peixes, frutos do mar e também animais vivos, incluindo espécies selvagens. Nas primeiras semanas de janeiro de 2020, cientistas chineses conseguiram isolar e sequenciar o genoma do novo vírus, identificando-o como um coronavírus relacionado ao SARS-CoV, que causou um surto em 2003. O novo vírus foi denominado SARS-CoV-2, e a doença que ele causa recebeu o nome de COVID-19, abreviação de Coronavirus Disease 2019. A sequência genética revelou que o vírus era cerca de 96% similar a um coronavírus encontrado em morcegos, sugerindo uma origem animal. Isso não era surpreendente, já que a maioria das doenças infecciosas emergentes tem origem zoonótica, ou seja, são transmitidas de animais para humanos. Exemplos incluem vírus da HIV, Ebola, gripe aviária, SARS e MERS. A teoria da transmissão natural rapidamente se tornou a explicação mais aceita pela comunidade científica internacional. Segundo essa teoria, o vírus teria saltado de morcegos para humanos, possivelmente através de um animal intermediário. Morcegos são reservatórios naturais de muitos coronavírus e vivem em grande número em cavernas e florestas da China. O animal intermediário poderia ter sido o pangolim, um mamífero escamoso muito comercializado ilegalmente para consumo de sua carne e uso em medicina tradicional chinesa. Estudos encontraram coronavírus em pangolins com similaridades genéticas ao SARS-CoV-2, especialmente na proteína spike que o vírus usa para infectar células humanas. A hipótese era que morcegos infectaram pangolins, ou outro animal, que então foi vendido no mercado de Wuhan, onde humanos se infectaram. O mercado de Huanan parecia ser o epicentro da transmissão inicial. Muitos dos primeiros casos confirmados tinham ligação direta com esse local. O mercado vendia animais vivos em condições precárias, com diferentes espécies em gaiolas próximas, criando condições ideais para a transmissão entre espécies. Esse tipo de ambiente é conhecido como ponto quente para spillover, quando vírus saltam de animais para humanos. Em janeiro de 2020, as autoridades chinesas fecharam o mercado e realizaram limpeza e desinfecção do local. Mas amostras coletadas antes disso mostraram presença do vírus em várias superfícies, especialmente na seção onde eram vendidos animais selvagens. No entanto, uma análise mais detalhada dos casos iniciais revelou algo intrigante. Alguns dos primeiros pacientes diagnosticados não tinham nenhuma conexão com o mercado de Huanan. De fato, o que é considerado o primeiro caso conhecido. Um homem que ficou doente em 1º de dezembro de 2019 não havia visitado o mercado. Isso levantou questões sobre se o mercado era realmente a origem da pandemia ou apenas um local onde houve um evento de superspreading, uma situação onde muitas pessoas foram infectadas ao mesmo tempo. Talvez o vírus já estivesse circulando em Wuhan antes dos casos do mercado serem detectados. Essas incertezas abriram espaço para teorias alternativas sobre a origem do vírus. A mais controvérsia é a hipótese do vazamento de laboratório. Wuhan abriga o Instituto de Virologia de Wuhan, um dos principais centros de pesquisa sobre coronavírus do mundo. O instituto possui laboratórios de alta segurança, incluindo instalações de nível de biossegurança 4, o mais alto padrão para trabalho com patógenos perigosos. Cientistas do instituto, especialmente a doutora Shi Zhengli, conhecida como a Mulher dos Morcegos, conduziam pesquisas extensivas sobre coronavírus de morcegos, coletando amostras em cavernas por toda a China e estudando como esses vírus poderiam potencialmente infectar humanos. A proximidade geográfica entre o instituto e o local dos primeiros casos levantou suspeitas. Críticos apontaram que o instituto realizava pesquisas de ganho de função, experimentos controversos, onde vírus são modificados em laboratório para se tornarem mais transmissíveis
ou virulentos, com o objetivo de estudar potenciais ameaças futuras e desenvolver contramedidas. Em teoria, um acidente de laboratório poderia ter resultado no vazamento do vírus. Isso poderia acontecer de várias formas. Um pesquisador sendo infectado acidentalmente durante coleta de amostras, falha em equipamentos de contenção, descarte inadequado de materiais contaminados, ou até mesmo durante experimentos com vírus. É importante notar que vazamentos de laboratório já aconteceram antes. Houve incidentes documentados com o vírus SARS em laboratórios na China, Singapura e Taiwan, após o surto de 2003. Esses precedentes mostravam que, embora raros, acidentes acontecem mesmo em instalações de alta segurança. Defensores da teoria do vazamento argumentavam que a ausência de um animal intermediário identificado e a localização dos primeiros casos perto do instituto eram evidências circunstanciais significativas, que mereciam investigação séria. No início da pandemia, a hipótese do vazamento de laboratório era amplamente descartada como teoria da conspiração pela maioria da comunidade científica e pela mídia. Em fevereiro de 2020, um grupo de cientistas publicou uma carta na revista The Lancet, condenando teorias da conspiração, sugerindo que a COVID-19 não tinha origem natural. Em março de 2020, outro estudo influente na revista Nature Medicine analisou o genoma do vírus e concluiu que as características do SARS-CoV-2 não eram consistentes com um vírus manipulado em laboratório, favorecendo fortemente a origem natural. Entretanto, em maio de 2021, a narrativa começou a mudar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que a comunidade de inteligência americana redobrasse esforços para investigar as origens do vírus, incluindo a possibilidade de vazamento de laboratório. Essa mudança refletia a frustração crescente com a falta de transparência da China e o reconhecimento de que a hipótese do laboratório não havia sido adequadamente investigada. Cientistas proeminentes começaram a pedir investigações mais rigorosas, admitindo que ambas as hipóteses permaneciam plausíveis. A falta de cooperação da China tornou-se um obstáculo enorme para desvendar as origens do vírus. O governo chinês foi criticado por suprimir informações no início do surto, silenciar médicos que tentaram alertar sobre a nova doença e não compartilhar dados cruciais com investigadores internacionais. Quando equipes da UMS visitaram Wuhan em 2021 para investigar as origens, enfrentaram acesso limitado a dados, locais e pessoas. Amostras importantes do mercado haviam sido destruídas. Registros de pacientes estavam incompletos. E alguns bancos de dados sobre coronavírus do Instituto de Virologia de Wuhan foram tirados do ar em setembro de 2019, meses antes do surto. Essa falta de transparência alimentou suspeitas, porque o governo chinês não permitia acesso total aos dados se não tinha nada a esconder. Alguns analistas argumentavam que o comportamento da China era consistente com o governo autoritário, tentando controlar a narrativa e evitar culpa internacional, independentemente da origem real do vírus. Outros viam a obstrução como evidência de um encobrimento deliberado de um acidente de laboratório. A verdade é que a falta de transparência tornava impossível chegar a conclusões definitivas. Do ponto de vista científico, há argumentos sólidos para ambas as teorias. A favor da origem natural está o fato de que a maioria das pandemias na história humana teve origem zoonótica. O genoma do SARS-CoV-2 mostra características consistentes com evolução natural, incluindo mutações que otimizam o vírus para infectar humanos, mas de maneiras que cientistas não escolheriam deliberadamente em laboratório. Coronavírus relacionados foram encontrados em morcegos e pangolins, estabelecendo um caminho plausível de evolução. Mercados de animais vivos como o de Wuhan criam condições perfeitas para spillover. A favor da possibilidade de vazamento de laboratório estão algumas características incomuns do vírus. O SARS-CoV-2 era notavelmente bem adaptado para infectar humanos desde o início, com alta transmissibilidade, o que é incomum para um vírus que supostamente acabou de saltar de animais. O sítio de clivagem da furina na proteína spike do vírus, uma característica que aumenta sua infectividade, não foi encontrado em coronavírus relacionados de morcegos, embora existam explicações naturais possíveis para isso. A coincidência geográfica entre o epicentro do surto e um laboratório realizando pesquisas de alto risco com coronavírus de morcegos é notável. Em junho de 2023, documentos revelaram que o Departamento de Energia dos Estados Unidos e a Polícia Federal norte-americana consideravam a teoria do vazamento de laboratório como mais provável,
embora com diferentes níveis de confiança. Outras agências de inteligência americanas continuavam divididas, com algumas favorecendo a origem natural e outras permanecendo indecisas. Essa divisão reflete a dificuldade genuína de determinar a origem sem acesso completo a dados e evidências da China. A busca pelo paciente zero, a primeira pessoa infectada, também se mostrou complicada. Estudos genéticos sugerem que o vírus pode ter estado circulando em humanos algumas semanas antes dos primeiros casos serem detectados. Possivelmente desde meados de novembro de 2019, houve até relatos de sintomas semelhantes à Covid em alguns lugares em outubro de 2019. Mas esses casos não foram confirmados de forma conclusiva. A identificação de quando e onde exatamente começou a transmissão humana é crucial para entender as origens, mas permanece incerta. Outra peça do quebra-cabeça é a ausência de um animal intermediário confirmado. Apesar de anos de busca, nenhum animal foi definitivamente identificado como o hospedeiro que transmitiu o vírus de morcegos para humanos. A investigação das origens também foi prejudicada por politização. O tema tornou-se profundamente polarizado, especialmente entre Estados Unidos e China, com acusações mútuas e diplomacia hostil. O ex-presidente Donald Trump chamou a Covid-19 de vírus chinês, inflamando tensões. A China respondeu com teorias próprias, incluindo alegações infundadas de que o vírus poderia ter se originado em um laboratório militar americano. Essa politização tornou difícil ter debates científicos objetivos sobre evidências. Cientistas respeitáveis em ambos os lados do debate enfrentaram ataques e pressão política. Aqueles que investigavam a possibilidade de vazamento de laboratório eram acusados de alimentar teorias da conspiração e xenofobia. Aqueles que defendiam origem natural eram acusados de proteger a China ou ignorar evidências. Esse ambiente tóxico dificultou a colaboração científica necessária para resolver a questão. Independentemente da origem, a pandemia expôs vulnerabilidades globais sérias. Se foi origem natural, demonstrou que precisamos de melhor vigilância de doenças zoonóticas, regulamentação mais rigorosa de mercados de animais vivos e proteção de habitats naturais para reduzir contato entre humanos e animais selvagens. Se foi vazamento de laboratório, demonstrou que precisamos de padrões de biossegurança mais rigorosos, maior transparência em pesquisas de alto risco e debate internacional sobre experimentos de ganho de função. A realidade é que, até o momento, não há consenso científico definitivo sobre as origens da Covid-19. Ambas as hipóteses, origem natural e vazamento de laboratório, permanecem plausíveis com base nas evidências disponíveis. Uma investigação completa e transparente exigiria acesso irrestrito a dados, amostras, registros de laboratório e pessoal na China, algo que o governo chinês não permitiu até agora. Sem essa cooperação, talvez nunca saibamos com certeza onde e como exatamente o vírus surgiu. O que sabemos é que a Covid-19 causou uma das maiores crises de saúde pública da história moderna, matando milhões de pessoas, sobrecarregando sistemas de saúde, causando impactos econômicos devastadores e alterando fundamentalmente sociedades ao redor do mundo. Compreender suas origens não é apenas uma questão acadêmica, mas essencial para prevenir futuras pandemias. Se não aprendermos as lições desta crise e não tomarmos medidas para reduzir riscos, seja de spillover natural ou acidentes de laboratório, estaremos vulneráveis a repetir a tragédia. A busca pela verdade sobre as origens da Covid-19 continua, novos estudos são publicados regularmente, novas evidências surgem e o debate científico evolui. O que começou como uma doença misteriosa em uma cidade chinesa transforma-se em um evento definidor de nossa geração, cujas origens exatas podem permanecer um dos grandes mistérios não resolvidos do século XXI. Se você chegou até aqui, agora tem uma compreensão mais profunda sobre as teorias e debates em torno das origens da Covid-19. Esse é um tema complexo, científico e que ainda não tem resposta definitiva. Se este vídeo te fez pensar e refletir, deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdos informativos como este e comenta aqui embaixo sua opinião sobre qual teoria você considera mais plausível. Seu engajamento ajuda o canal a crescer e levar informação de qualidade para mais pessoas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.